Você sabia que existe uma data específica no calendário espiritual que funciona como a última chance do ano para ativar o poder completo do Salmo 23 sobre sua vida financeira? Eu sei que pode soar polêmico, e talvez você até esteja pensando, lá vem mais uma promessa vazia. Mas o que eu vou revelar nos próximos minutos não é teoria de guru motivacional. É um princípio bíblico que a maioria das igrejas nunca teve coragem de ensinar. 31 de dezembro não é só véspera de Ano Novo, não é só fogos de artifício e promessas vazias de Ano Novo, vida nova. Existe uma janela espiritual que se abre exatamente nesse dia, a última do ano de 2025, e se você souber como usar o Salmo 23 da forma certa dentro dessa janela, você pode literalmente reprogramar sua realidade financeira para 2026. Enquanto todo mundo está fazendo listas de desejos que nunca se cumprem, você pode estar decretando com autoridade espiritual uma transformação que começa a se manifestar já nos primeiros dias de janeiro. A verdade que ninguém te conta é essa. O Salmo 23 não foi escrito para você repetir quando está triste, buscando consolo emocional. Ele foi codificado como um decreto de prosperidade divina, uma chave de acesso aos cofres celestiais. Mas só funciona quando você sabe a sequência exata de ativação. Você já tentou de tudo, eu sei. Já orou, já jejuou, já deu ofertas, já seguiu conselhos de pastores bem-intencionados. E mesmo assim continua no mesmo lugar. Contas atrasadas, cartão de crédito no limite, aquele financiamento que parece não ter fim, vivendo sempre no limite entre o suficiente e o desespero. E a dor maior não é nem a falta de dinheiro em si. É aquela sensação de que você está preso numa roda gigante de escassez que gira sem parar, enquanto outras pessoas ao seu redor prosperam sem fazer nem metade do esforço que você faz. Mas eu preciso te dizer algo que vai mexer com tudo que você acredita. O problema nunca foi falta de bênção. Foi falta de conhecimento sobre como tomar posse do que já foi prometido. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como usar o dia 31 de dezembro como portal de entrada para uma vida financeira completamente diferente em 2026. Não estou prometendo que você vai acordar milionário no dia 1º de janeiro, mas estou te garantindo que se você aplicar o que eu vou ensinar, você vai entrar num fluxo de riqueza e abundância que vai crescer como uma avalanche ao longo do ano. Você vai aprender a diferença entre oração de pedinte e decreto de herdeiro. Você vai descobrir as palavras exatas que ativam o poder do Salmo 23 para atrair dinheiro hoje, não daqui a 10 anos. Você vai entender por que a maioria das pessoas repete esse salmo a vida inteira e continua quebrada, enquanto alguns poucos que conhecem o segredo vivem na prosperidade constante. E mais importante, você vai sair daqui com um plano de ação concreto, um ritual de 3 dias que começa no dia 31 e termina no dia 2 de janeiro, selando completamente sua transformação. Então, se você está cansado de viver na defensiva financeira, se você sente que 2026 precisa ser diferente, se você está pronto para parar de pedir e começar a comandar sua própria abundância, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui não volta mais. Talvez você esteja pensando, mais um vídeo sobre prosperidade. E se for isso que está passando na sua mente agora, fique tranquilo, eu também já pensei isso. Mas hoje é diferente, porque o que vou compartilhar não é mais um pedido. É um despertar real sobre o Salmo 23 e como ele pode atrair dinheiro hoje de uma forma que você nunca imaginou. Existe um momento único, como aqueles segundos depois que o sol nasce e a luz ainda está dourada antes de virar claridade comum. E nesse instante, o Salmo 23 se torna uma chave, não uma oração. Respira fundo comigo agora, só uma vez. Sente o ar entrando e ao soltar deixa ir aquela crença de que você precisa implorar por dignidade. Esse entendimento não foi escondido por malícia, foi guardado com cuidado pelos escribas hebreus que sabiam. Se alguém repetisse o Salmo 23 sem entender o movimento da alma por trás de cada versículo, não seria bênção, seria só eco. A maioria das pessoas repete essas palavras todos os dias e continua quebrada, porque ninguém ensinou o decreto espiritual que transforma som em poder. Lembra daquele momento em que alguém te entrega as chaves da casa nova?
A mão treme um pouco. O metal está frio. Você segura firme e de repente não é mais visitante. É dono. É exatamente isso que acontece quando você aprende a decretar com o Salmo 23. Não é um pedido. É o momento em que o céu coloca as chaves na sua mão e diz: a casa já era sua. Eu só estava esperando você chegar. Existe uma autoridade espiritual dentro de você que precisa ser despertada. E essa autoridade funciona como uma assinatura espiritual. E o universo reconhece sua voz assim que você para de sussurrar e começa a falar como herdeiro. Diferente de quem espera permissão, você já carrega a assinatura divina dentro de si. E quando você abre a porta com suas próprias chaves, não é invasão, é retorno. Quando você toma posse desse poder, você não está mais mendigando migalhas na porta do palácio. Você está entrando como herdeiro legítimo na sala do tesouro. Eu creio que você está aqui porque algo dentro de você sabe que existe mais do que te ensinaram sobre prosperidade divina. Se no fundo você sente que é hora de parar de assistir à sua própria vida pela janela, digite "Eu entro" nos comentários agora. Porque o que vem nos próximos minutos não é teoria. É o ato de posse que transforma quem repete o Salmo 23 em quem comanda sua realidade financeira. Nos próximos minutos, vou revelar o sentido escondido nas entrelinhas. Aquele que foi guardado justamente porque poucos teriam coragem de aplicar com a fé necessária. Se você está cansado de viver no limite, de contar moedas no final do mês, de sentir aquele aperto no peito quando a conta chega, então prepare-se, porque a riqueza e a abundância que já são suas por direito estão prestes a se manifestar de uma forma que você jamais experimentou. A verdade é que o Salmo 23 nunca foi feito para ser apenas lido com os olhos ou repetido com a boca no piloto automático. Ele foi criado como uma decifração, como aqueles mapas antigos de tesouro, onde cada símbolo tinha um significado oculto que só quem sabia interpretar conseguia encontrar o ouro. Quando você lê, "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará", a maioria das pessoas entende isso como uma frase bonita de conforto, algo para colocar em porta de geladeira. Mas os escribas que guardaram esse texto por milênios sabiam que cada palavra era um comando, uma senha que abria portas no mundo espiritual. Eles entendiam que não era leitura de conforto, era um decreto espiritual capaz de mover montanhas financeiras. Imagine um cofre trancado, onde você tem a combinação certa na mão, mas nunca ninguém te ensinou que precisa girar os números numa ordem específica. É exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas têm o Salmo 23, mas não sabem como ativar o mecanismo. Lembra da última vez que você leu o Salmo 23? Talvez fosse de madrugada, com a luz do celular fraca no rosto, a voz baixa, quase pedindo desculpas ao pedir. Agora imagine ler as mesmas palavras, mas com as costas retas, os pés firmes no chão, e uma certeza que vem não da emoção, mas da alma. Eu já sou dono. Isso muda tudo. Poucos tiveram a chance de experimentar esse entendimento profundo, porque ao longo dos séculos, esse conhecimento foi transmitido em linhagens que preservaram, não monopolizaram. Não foi o mundo que tentou ocultar isso de você por maldade, mas sim, porque esse tipo de autoridade espiritual nas mãos de quem não está preparado pode gerar frustração, ao invés de transformação. Hoje, por graça e tempo certo, isso não é mais passado em sussurros, é oferecido em voz clara. O Salmo 23 carrega uma verdade tão densa que, quando decretada com consciência, não pede, ela confirma. Não implora, ela testemunha. Eu creio que você está começando a perceber que existe uma diferença gigantesca entre orar esperando que algo aconteça e decretar sabendo que já está feito. Agora, se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos falando de religião comum, estamos falando de uma sabedoria viva, respirada por gerações. Não como teoria, mas como prática de quem aprendeu a caminhar com Deus mesmo no vale. Cada versículo do Salmo 23 funciona como uma camada de proteção que vai sendo desbloqueada conforme você entende o sentido por trás das palavras. Quando Davi escreveu, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum", ele não estava fazendo poesia,
Ele estava decretando uma blindagem espiritual que o tornava intocável diante das adversidades. Essa mesma blindagem está disponível para você, mas só se ativa quando você para de ler e começa a tomar posse. A riqueza e abundância que você busca não estão trancadas num céu distante, esperando que você seja digno o suficiente. Elas já estão ao seu redor, esperando que você desperte a autoridade para acessá-las. Se, ao ouvir isso, você sentiu algo dentro de você reconhecer, como se uma memória antiga tivesse acordado, escreva "Eu confirmo" nos comentários. Não é magia, é você dizendo ao seu espírito: sim, eu lembro quem eu sou. Eu sei exatamente o que você está sentindo neste momento, porque já estive do outro lado dessa conversa. Você acorda de madrugada com aquele aperto no peito, pensando nas contas que vão vencer, no cartão de crédito que já passou do limite, no financiamento que parece não ter fim. É como se você estivesse preso numa roda gigante que só gira para baixo, onde cada mês que passa você trabalha mais, se esforça mais, mas o dinheiro hoje parece escorrer pelos dedos como areia. Talvez você já tenha tentado de tudo. Fez orações, jejuou, deu ofertas, seguiu conselhos de pessoas bem-intencionadas, mas a situação financeira continua a mesma, ou até pior. E o mais doloroso não é nem a falta de dinheiro em si, é aquela sensação de impotência, de que você está fazendo tudo certo, mas algo invisível está bloqueando sua prosperidade divina. Esse algo invisível tem um nome. É a mentalidade de escassez, a crença profunda de que você precisa mendigar pelo que já deveria ser seu por herança. A verdade que ninguém te conta é que o que bloqueia sua prosperidade não é um inimigo lá fora, é um esquecimento profundamente entranhado. O esquecimento de que você já é herdeiro. A escassez não é uma força que vem te atacar, é o eco de uma identidade que você deixou de habitar. Essa força te mantém num ciclo vicioso. Você ganha, mas gasta tudo em emergências e dívidas, nunca sobra nada, e no mês seguinte a história se repete. É como estar num labirinto onde todas as portas parecem iguais, e você não consegue encontrar a saída. Mas eu preciso te dizer algo que vai mexer com tudo que você acredita. Você não está nessa situação por acaso, por castigo divino, ou porque você não é merecedor. Você está assim porque ainda não ativou a autoridade espiritual que transforma pedintes em herdeiros. O Salmo 23 foi dado justamente para reacender a memória da abundância, não para quebrar uma maldição, mas para restaurar uma herança que nunca foi cancelada. Mas só funciona quando você entende que não é uma oração de súplica, é um decreto de posse. Sabe aquele momento, depois de pagar todas as contas, em que você fecha o aplicativo do banco e fica olhando para a tela preta do celular refletindo seu rosto? É ali, nesse silêncio, que a alma sussurra. Será que um dia vai ser diferente? Hoje, essa pergunta tem resposta. Você precisa estar disposto a reconhecer que não nasceu para sobreviver, mas para governar. Não para se esconder da riqueza, mas para recebê-la como dono. Pense comigo. Quantas vezes você já disse: eu não tenho dinheiro? Não consigo pagar isso? Nunca vai dar certo para mim? Cada vez que você fala assim, você está assinando um contrato espiritual com a miséria. Cada palavra que sai da sua boca é um decreto. E se você decreta escassez, é escassez que você vai colher. Mas quando você aprende a usar o Salmo 23 como um comando espiritual, você começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não como um pedido desesperado, mas como uma declaração de quem já sabe que a riqueza e a abundância já foram liberadas. Eu creio que você está cansado de viver na defensiva, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre com medo do próximo boleto. E se você sente que chegou a hora de mudar essa história de uma vez por todas, escreva: eu recebo nos comentários agora. Não é desejo, é você dizendo ao universo: a herança está aqui, e eu estendo as mãos. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o Salmo 23. Imagine um cofre gigante, daqueles de banco antigo, com portas de aço grosso e uma combinação de números que precisa ser girada na ordem exata para abrir. Dentro desse cofre está tudo o que você precisa: dinheiro hoje, prosperidade divina
riqueza e abundância sem limites. A maioria das pessoas passa a vida inteira girando os números aleatoriamente, repetindo as palavras do Salmo 23, sem entender que existe uma sequência, não secreta, mas esquecida. A ordem em que as palavras precisam ser sentidas, não só pronunciadas. Elas repetem: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", como se fosse um mantra de consolo, algo para acalmar o coração aflito, mas nunca param para entender o peso espiritual dessa frase. Quando você fala, "O Senhor é meu pastor", você não está pedindo que Deus seja seu pastor. Você está decretando uma realidade que já existe. É como se você estivesse lembrando o universo de quem você é, não implorando por uma identidade nova. A diferença entre um pedido e um decreto espiritual é a mesma diferença entre um mendigo batendo na porta de um palácio e um príncipe entrando na sala do trono. O mendigo bate, espera, torce para que alguém abra e tenha pena dele. O príncipe simplesmente empurra a porta, porque ele sabe que aquele lugar já é dele por direito de nascimento. Quando você lê "nada me faltará", a maioria entende isso como um desejo. Tomara que nada me falte, espero que Deus me abençoe. Mas o sentido que os escribas preservaram com cuidado, não para esconder, mas para proteger, até que o coração estivesse pronto para receber. Nada vai me faltar. Não é esperança. É herança declarada. Você vê a mudança? Não é uma esperança frágil, é uma certeza inabalável. É você tomando posse do que já foi prometido, do que já está separado com seu nome. Eu creio que neste exato momento, algo está clicando na sua mente, como se uma peça que faltava finalmente encaixasse no lugar certo. Pensa comigo num exemplo prático. Quando você vai ao caixa eletrônico sacar dinheiro, você não pede para o caixa, você não implora para a máquina ter pena de você. Você digita sua senha, aperta os botões certos, e o dinheiro sai, porque você tem autoridade sobre aquela conta. Lembra do som da nota saindo? Aquele som seco, quase mecânico. É assim que a abundância flui quando você decretar com autoridade. Não com milagre dramático, mas com precisão. O Salmo 23 funciona exatamente assim. Ele é a sua senha de acesso ao cofre espiritual, onde toda a riqueza e abundância já estão depositadas. Mas a maioria das pessoas fica do lado de fora do caixa eletrônico, rezando, chorando, pedindo para a porta se abrir, sem nunca apertar os botões na sequência correta. Hoje você está aprendendo que existe um comando, uma forma específica de decretar cada versículo que ativa o mecanismo divino. Não é magia, não é superstição, é um princípio espiritual tão real quanto a gravidade. E quando você finalmente entende isso, quando passa de "tomara que dê certo" para "eu sei que já está feito", algo muda dentro. O aperto no peito solta, o medo do extrato diminui, e pela primeira vez você olha para o futuro não com tensão, mas com expectativa de dono. Coloque agora a mão direita sobre o seu peito, só por 3 segundos. Sinta o batimento. É ali, nesse ritmo, que a autoridade espiritual mora. E se você sente que chegou a hora de comandar, não pedir, escreva: "Eu comando". Agora presta atenção, porque aqui é onde a transformação real começa a acontecer. Tudo que você aprendeu até agora sobre o Salmo 23 não vai funcionar se você continuar se vendo como um pedinte na porta do palácio. A maior barreira entre você e a prosperidade divina não é a falta de dinheiro, não é a economia, não são as circunstâncias externas. A maior barreira é a identidade que você carrega dentro de si, a imagem mental de quem você acredita ser. Se você se vê como alguém que precisa implorar, mendigar, pedir com educação e esperar que talvez Deus tenha misericórdia, então é isso que você vai atrair. Mas se você entende que você é um herdeiro legítimo, alguém que não pede permissão mas toma posse do que já é seu por direito divino, tudo muda. Eu creio que você já sentiu isso algumas vezes na vida, aqueles momentos raros onde você teve uma certeza absoluta de que algo ia dar certo, e deu. Aquela certeza não veio de fora, veio de dentro, de uma autoridade espiritual que você ativou sem nem perceber. A mudança de posição que precisa acontecer agora é de pedinte para comandante, de vítima das circunstâncias para herdeiro do reino. Herdeiros não pedem,
Herdeiros tomam posse. Quando um filho legítimo chega na casa do pai, ele não bate na porta perguntando se pode entrar. Ele simplesmente entra, porque aquela casa é dele também. Pensa comigo. Quando você decreta, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", com a consciência de herdeiro, você não está fazendo um pedido tímido. Você está exercendo um direito. Você está assinando um documento espiritual que diz: "Eu reconheço quem eu sou, e por isso eu tomo o que já me pertence." Sua voz tem peso no mundo espiritual, não por mágica, mas porque ela revela o que seu coração já acredita. Quando você fala com os ombros curvados e a voz trêmula, seu corpo diz: "Eu não mereço." Quando você fala com os pés firmes e o peito aberto, seu corpo diz: "Isso já é meu." E o universo responde à voz que vem do corpo inteiro, não só da boca. É o som de um testamento sendo aberto. Ninguém fala, só o coração batendo mais forte. E de repente você lê seu nome, não como beneficiário, mas como signatário. Um dia, os dois irmãos liam o mesmo testamento do pai. O primeiro lia com as mãos trêmulas, como quem segura um presente frágil. "Será que mereço isso?" O segundo lia com as costas retas, como quem reconhece sua própria assinatura. "Ah, então era isso que eu já tinha." A diferença não estava na herança, estava na memória. Qual dos dois você acha que vai prosperar? Qual dos dois vai multiplicar a herança? A resposta é óbvia. E é exatamente isso que acontece com você e o Salmo 23. Se você decreta como empregado sortudo, você vai viver na sobrevivência. Se você decreta como dono, como herdeiro que conhece seus direitos, o dinheiro hoje vai começar a fluir de formas que você nem imaginava possíveis. Vamos fazer isso juntos. Agora. Sente-se com a coluna ereta, pés firmes no chão, mão direita sobre o peito, só por 3 segundos. E com a voz que vem do centro, não da garganta, repita comigo: "O Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar." Sente a diferença? Não foi um pedido, foi um ato de posse. Levante agora a mão direita, só por um instante, como quem presta um juramento não para outro, mas para si mesmo. E se neste exato momento você escolhe viver não como quem espera permissão, mas como quem já tem as chaves, escreva: "Eu sou herdeiro." Agora que você já entendeu quem você realmente é, que você já sentiu a diferença entre pedir e decretar, chegou a hora de você marcar esse momento de uma forma que possa ser testemunhado. Não estou falando de superstição, estou falando de um princípio que funciona desde os tempos antigos. Quando você declara algo publicamente, quando você coloca sua palavra em movimento, você cria uma ancoragem na sua própria alma, como quem planta uma bandeira no coração e diz: "Aqui, neste momento, algo mudou." Os escribas hebreus sabiam disso. Eles não escreviam só para Deus ver, escreviam para eles mesmos lembrarem, anos depois, do dia em que a verdade os encontrou. Isso não é misticismo. É como funciona a memória humana. Quando você escreve algo com intenção, seu cérebro grava aquilo como evento de importância. E eventos importantes mudam comportamentos, mudam decisões, mudam resultados. Eu creio que você está sentindo agora uma urgência, um chamado interno para fazer algo concreto. Algo que cele essa transformação que está acontecendo dentro de você. E é exatamente isso que vamos fazer juntos neste momento. Eu quero que você vá até os comentários agora e escreva 2 coisas muito simples, mas extremamente poderosas. Primeiro, escreva "Eu sou herdeiro", em letras maiúsculas. Essa não é uma frase qualquer. É uma declaração de identidade ativa. Por quê? Porque fé não é só crer que algo vai acontecer. Fé é viver como se já tivesse acontecido. E agora, você não está mais crendo na herança, você está declarando que já é herdeiro. Quando você escreve "Eu sou herdeiro", você não está apenas comentando num vídeo, você está plantando uma bandeira, você está abrindo uma porta na sua consciência para que a prosperidade divina comece a se manifestar na sua vida. Segundo, logo depois de "Eu sou herdeiro", escreva seu primeiro nome. Só o primeiro nome, nada mais. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, o nome carrega identidade, carrega autoridade espiritual. Quando Deus chamou Abraão, quando chamou Moisés,
Quando chamou Davi, ele usou o nome deles. O seu nome não é um acidente, é uma assinatura divina. E quando você escreve ele junto com "Eu sou herdeiro", você está ativando a sua identidade de quem não pede permissão, mas toma posse. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas é justamente na simplicidade que mora o poder. Pensa comigo. Quando você assina um documento importante, você não precisa escrever um texto enorme, você só precisa colocar seu nome embaixo. E aquilo se torna válido, legalmente reconhecido. É a mesma coisa aqui. Quando você escreve "Eu sou herdeiro" seguido do seu nome, você está dizendo: eu Marco, eu Maria, eu João, eu sou herdeiro, nada vai me faltar, e eu estou ativando o fluxo que já existe, não para que o dinheiro caia do céu amanhã, mas para que eu comece a reconhecer, receber e multiplicar o que já está ao meu redor. Esse comentário vai ser registrado como um marco, como o dia em que você decidiu parar de viver como pedinte e assumir sua posição de herdeiro. Respira comigo. Uma vez. E agora, vai lá. Escreve. Escreve: "Eu sou herdeiro." E seu primeiro nome. Esse é o seu primeiro selo, a primeira marca da sua transformação. E quando você voltar, a gente vai para o próximo nível, porque isso aqui é só o começo da riqueza e abundância que está prestes a inundar a sua vida. Agora que você já marcou esse momento, que você já se declarou herdeiro publicamente, preciso te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você usa o Salmo 23 daqui para frente. A maioria das pessoas não consegue resultados porque confunde oração com decreto espiritual. Parece a mesma coisa, mas a diferença entre as duas é gigantesca. É a diferença entre continuar na escassez ou entrar na prosperidade divina de verdade. Quando você faz uma oração comum, você geralmente termina com frases tipo: "Se for da tua vontade", "Se tu quiseres", "Talvez", "Quem sabe". Essas palavras carregam dúvida, insegurança, medo de estar pedindo demais. É como se você estivesse batendo na porta do céu com a cabeça baixa, quase pedindo desculpas por incomodar. Eu creio que você já fez isso várias vezes na vida, e não tem problema nenhum nisso. Mas agora você precisa entender que existe um nível acima, uma forma de falar com Deus que não é de mendigo para rei, mas de filho para pai. O decreto é completamente diferente. Quando você decreta, você não usa palavras de incerteza, você usa palavras de autoridade espiritual. Eu ativo, eu declaro, chega hoje, agora, está feito. Não é arrogância, não é prepotência. É você reconhecendo que você tem direito de usar o nome de Jesus, que você tem o sangue de Cristo correndo nas suas veias, que você foi feito herdeiro do reino. Pensa na diferença prática. Oração comum diz: "Senhor, se for da tua vontade, me ajuda a pagar minhas contas esse mês." Decreto diz: "Senhor, tu és meu pastor e nada me faltará." Eu decreto que toda a provisão necessária está em movimento, que o fluxo já foi liberado, e que minha vida financeira entra agora em alinhamento com a promessa. Nada vai me faltar. Ouviu a diferença? Não foi o volume. Foi a postura da alma. Uma é passiva, esperando que talvez algo aconteça. A outra é ativa, exercendo o que já foi concedido. Não é sobre forçar Deus a fazer nada. É sobre você entender que certas promessas já foram assinadas, já estão liberadas, só precisam da sua voz de herdeiro para se materializarem aqui na terra. Deixa eu te dar palavras de poder que você precisa começar a usar nos seus decretos com o Salmo 23. Ao invés de dizer "eu espero", diga "eu tomo posse agora". Ao invés de "tomara que", diga "está determinado que". Ao invés de "se Deus quiser", pela autoridade que me foi confiada, eu ratifico. Pode parecer ousado demais no começo, e eu entendo essa sensação, porque a gente foi ensinado a vida inteira a ser pequeno, humilde no sentido errado da palavra. Mas humildade verdadeira não é se fazer de coitado, não é negar a identidade de filho que Deus te deu. Humildade verdadeira é reconhecer que tudo vem dele, mas ao mesmo tempo usar com coragem a autoridade que ele te delegou. Quando Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em meu nome eu farei",
Ele não estava falando de pedir tímido. Ele estava falando de decretar com confiança, sabendo que o nome de Jesus não é uma arma para controlar, mas uma assinatura que me inclui na aliança. Então, a partir de agora, quando você abrir a boca para falar do Salmo 23, você não vai mais murmurar com dúvida, você vai decretar com a certeza de quem sabe que a riqueza e a abundância já foram liberadas, só estão esperando você tomar posse. Se você está pronto para parar de pedir e começar a decretar, escreve nos comentários "Eu decreto", porque essa palavra carrega um peso espiritual que reconecta você com o fluxo que nunca foi interrompido, só esquecido. E agora, vamos fazer isso juntos. Coloque a mão direita sobre o peito. Sinta o batimento. E com a voz que vem do centro, não da garganta, repita comigo. Eu ratifico. O Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. A herança já está liberada, e eu tomo posse. Isso não foi oração. Foi assentamento. Antes de continuarmos para a próxima camada do Salmo 23, eu preciso te pedir algo que vai muito além de engajamento, vai muito além de estatísticas. O que você está recebendo aqui não é conteúdo comum, não é entretenimento. É uma revelação que tem o poder de transformar completamente sua relação com dinheiro e prosperidade divina. E quando você recebe algo de valor, algo que pode mudar sua vida, existe um movimento natural da alma que reconhece: isso aqui vale mais do que eu imaginava. Eu creio que você já está sentindo isso, já está percebendo que o Salmo 23 não é mais aquele texto que você conhecia, ele se tornou vivo na sua mente. E quando algo se torna vivo dentro de você, você naturalmente quer proteger, preservar, compartilhar. Se seu coração disser sim, clique no like. Não como obrigação, mas como eco da verdade dentro de você. É como quando você ouve uma música que toca fundo e, sem pensar, começa a cantar junto. O like é só isso, um sim silencioso do seu espírito. A segunda coisa é se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso vai muito além de acompanhar vídeos novos, é sobre você garantir que você vai continuar nessa jornada de transformação. Pensa comigo, o que você aprendeu hoje é só o começo, é só a primeira camada do Salmo 23. Tem muito mais para vir, tem ensinamentos profundos sobre cada versículo, sobre como ativar riqueza e abundância em áreas específicas da sua vida. Se você sente que quer continuar nesse caminho, se inscrever é só um jeito de se lembrar. Toda vez que um vídeo novo chegar, é um convite para eu voltar à minha identidade de herdeiro. Você não está mais sozinho lutando contra a escassez, você está cercado de pessoas que estão no mesmo caminho, decretando as mesmas verdades, ativando a mesma autoridade espiritual. Então, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse é o teu lugar de aprendizado e transformação contínua. E a terceira coisa, talvez a mais poderosa de todas. Se alguém veio à sua mente enquanto eu falava, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, manda o link para ela. Só uma. Compartilhar não é para ganhar mais bênção. É para entrar no fluxo da bênção que já existe. Porque bênção não é um bem limitado. Quanto mais circula, mais se revela. É como uma fogueira. Quando você acende outra tocha na chama, a sua não diminui. A luz só cresce. Pensa naquela pessoa da sua vida que mais precisa ouvir isso. Aquele amigo que está afundado em dívidas. Aquela prima que vive reclamando de dinheiro. Aquele colega de trabalho que nunca tem o suficiente. Quando você manda esse vídeo para ela, você não está só compartilhando um vídeo, está estendendo a chama. E se você fizer isso, escreva "Eu acendi um lume" nos comentários. Porque essa declaração marca o momento em que você entendeu. Tomar posse não é guardar só para si, é multiplicar para que outros também despertem. Agora que você já honrou o que recebeu, que já marcou sua posição de herdeiro, chegou a hora de selar essa transformação de uma forma que nada, nem ninguém possa reverter. Porque uma coisa é entender com a mente que você é herdeiro. Outra coisa completamente diferente é viver como herdeiro em cada área da sua vida. A maioria das pessoas até consegue ter momentos de fé, momentos de certeza, mas depois volta para a velha identidade, para a mentalidade de escassez,
Porque não fizeram o que eu chamo de despir o homem velho. Não adianta você decretar riqueza e abundância com a boca se o seu coração ainda está vestido com roupas de miséria. Não adianta falar, nada me faltará, se você continua se vendo como alguém que sempre falta, sempre está devendo, sempre está no limite. Eu creio que você sente essa divisão interna, essa guerra entre quem você está se tornando e quem você sempre foi. E essa divisão precisa ser resolvida com gentileza, não com violência. Vestir o manto do herdeiro não é arrancar roupas velhas com força, é simplesmente estender os braços, como uma criança que confia enquanto o pai troca sua roupa suja por uma nova. Você não precisa destruir o velho, só precisa parar de vesti-lo. Pode ser que sua história tenha capítulos de escassez, mas hoje você escreve um novo parágrafo. E então, ele lembrou quem era. Quantas vezes você já disse, eu nasci para sofrer. Na minha família ninguém prospera. Dinheiro não foi feito para mim. Cada vez que você repete essas frases, você está vestindo de novo as roupas velhas, as roupas rasgadas da escassez. Mas agora, você precisa tomar uma decisão consciente de parar de colocá-las. Pensa comigo num exemplo prático. Quando um rei assume o trono, ele não usa as roupas que usava quando era príncipe, muito menos as roupas que usava quando era criança. Ele veste o manto real, coloca a coroa, segura o cetro. Porque a identidade mudou e as roupas precisam refletir isso. O Salmo 23 está te oferecendo o manto de herdeiro, a coroa de autoridade espiritual, a chave de ouro que abre os cofres da prosperidade divina. Mas você precisa estender os braços e deixar que Deus te vista com essa nova identidade. Você não precisa ser 100% herdeiro hoje, só precisa escolher, mais uma vez, vestir o manto, mesmo que amanhã precise escolher de novo. É o som de um manto sendo aberto. Não de ouro pesado, mas de linho leve, respirável, feito para ser usado na vida real, na fila do banco, na madrugada do extrato, no café da manhã com as contas na mesa. Vestir o manto do herdeiro é mais do que aceitar uma ideia bonita, é transformar completamente a forma como você anda, como você fala, como você pensa sobre dinheiro. Herdeiros andam com a cabeça erguida, não porque são arrogantes, mas porque sabem de onde vêm. Herdeiros falam com autoridade, não com dúvida. Herdeiros pensam em termos de multiplicação, não de sobrevivência. Quando você acorda de manhã, antes mesmo de olhar o celular, antes de pensar nas contas, você precisa lembrar. Eu sou filho do rei, eu carrego sangue real, eu tenho direito à herança completa. Isso não é autoajuda barata. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é verdade bíblica que a maioria das igrejas esqueceu de ensinar. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi comprado com sangue precioso. Você foi adotado na família real do universo. Então por que você vive como um mendigo? Por que você aceita migalhas quando o banquete inteiro está preparado para você? A partir de agora, toda vez que você sentir a velha identidade tentando voltar, toda vez que o medo da escassez bater na porta, você vai decretar em voz alta: eu vesti o manto de herdeiro e escolho vesti-lo mais uma vez. O Senhor é meu pastor, e nada, absolutamente nada vai me faltar. Agora, estenda os braços, só por 3 segundos, como quem se deixa vestir. E se neste momento você escolhe viver não como quem espera o banquete, mas como quem já está sentado à mesa, escreva: eu vesti o manto. Agora que você já vestiu o manto de herdeiro, chegou a hora de ativar algo que está adormecido dentro de você há muito tempo. A coragem espiritual. Porque uma coisa é saber que você é herdeiro. Outra coisa é ter a coragem de agir como herdeiro, mesmo quando tudo ao redor está gritando que você é um fracassado. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho não porque a promessa não é real, mas porque falta coragem para sustentar a fé quando a realidade ainda não mudou. Elas decretam prosperidade divina na segunda-feira, mas na quarta-feira, quando a conta chega, voltam para o medo, voltam para a dúvida, voltam a se comportar como pedintes. Eu creio que você não quer ser mais uma pessoa que começa bem, mas desiste no meio. Você quer ser alguém que planta a bandeira no chão e diz: eu não saio daqui até que a promessa se manifeste. E para isso, você precisa de algo que vai além da fé intelectual.
Você precisa da chama da coragem acesa dentro do seu peito. O medo e a vergonha são duas forças que tentam manter a maioria das pessoas na escassez. O medo diz: e se você decretar e não acontecer? Você vai parecer ridículo, vai parecer que estava iludido. A vergonha diz: quem você pensa que é para decretar riqueza e abundância? Olha sua vida, olha sua conta bancária, você não merece isso. Essas vozes não vêm de Deus. Elas vêm do reino da escassez, tentando te manter preso. E a única forma de silenciar essas vozes é com a coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo nos olhos e dizer: você não manda mais em mim. Pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de tomar uma atitude financeira importante porque teve medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você deixou de decretar abundância porque sentiu vergonha de parecer ganancioso? Mas o fogo da coragem não queima o medo para apagá-lo. Ele transforma o medo em combustível, como uma fogueira que usa os galhos caídos para aquecer quem descansa ao redor. Hoje você vai deixar o fogo da coragem transformar todo o medo e toda a vergonha que te prenderam até hoje. A coragem que você precisa não é para vencer uma batalha, é para entrar na clareira, mesmo quando a floresta ainda parece escura ao redor. Porque o Salmo 23 não começa com Deus me deu uma espada. Começa com Ele me faz repousar em verdes pastos. A coragem não é empunhar uma arma, é sentar-se na grama, mesmo que os lobos ainda uivem à distância, e dizer: aqui é meu lugar. Eu descanso. É o som de uma fogueira se acendendo na madrugada. Não alta, não dramática, só firme. E ao redor dela, alguém finalmente descansa. Quando você decidir que não vai mais viver com medo de falar sobre dinheiro, com vergonha de decretar prosperidade, com receio de tomar posse da sua herança, o céu vai responder liberando sobre você um fogo santo que destrói toda a hesitação. E você vai perceber que o Salmo 23 não é uma arma para lutar contra o mundo. É um instrumento de alinhamento, como uma bússola que você segura não com força, mas com confiança, sabendo que o norte já está marcado. A partir de agora, toda vez que você sentir medo tentando te paralisar, você vai decretar: o fogo de Deus está aceso em mim, e minha coragem não vem de mim mesmo, mas da certeza de que a promessa já foi selada. Eu avanço sem hesitar. Eu tomo posse sem pedir desculpas, porque eu sou herdeiro, e essa é minha autoridade espiritual. Agora, coloque as mãos nos joelhos, só por 3 segundos, como quem se prepara para levantar. Não com pressa, mas com certeza. E se neste momento você escolhe avançar não por força, mas por confiança no que já foi prometido, escreva: eu avanço. Agora que você avançou, chegou a hora de reconhecer algo que você já sentiu, mas talvez nunca tenha nomeado. Você não está sozinho nisso. Não é teatro, não é fantasia. É a quietude de quem, de repente, sente que alguém está segurando a lanterna enquanto você atravessa o vale. É o som de alguém andando ao seu lado, não falando, só presente. O Salmo 23 não diz: Deus enviou um exército. Diz: tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. A segurança não vem de espadas flamejantes, vem de uma mesa posta no meio do conflito. Eu creio que você já experimentou isso em algum momento da vida. Aquela sensação estranha, mas reconfortante de que, mesmo no caos, havia uma ordem invisível cuidando de você. Você não precisa visualizar anjos cortando correntes. Só precisa lembrar: quando você decretou, nada vai me faltar, e mesmo com medo continuou caminhando, alguém já havia preparado o caminho antes de você chegar. Pode ser aquela ligação inesperada que chegou bem na hora que você mais precisava. Pode ser a ideia que veio no chuveiro e que você sabia que valia dinheiro. Pode ser o dinheiro que sobrou no fim do mês, mesmo sem explicação lógica, como se os números não batessem, mas o saldo estava lá. Isso não é coincidência, é fidelidade em movimento. A mesma que fez o maná cair, a mesma que abriu o mar vermelho, a mesma que multiplicou os pães. Deus se move quando seu povo caminha. Não com barulho, não com espetáculo,
mas com a precisão silenciosa de quem conhece cada passo que você precisa dar, antes mesmo de você saber. E hoje, enquanto você avança, não com barulho, mas com certeza quieta, o céu não está soando trombetas. Está guardando silêncio de admiração, porque viu um herdeiro, tremendo mas firme, sentar-se à mesa que já estava posta. Pensa naquele momento em que você olhou para o extrato bancário esperando o pior. E por alguma razão que você não consegue explicar, deu certo. Pensa naquela vez que você precisava de uma quantia específica e ela apareceu de um lugar que você nem lembrava que existia. Isso é a autoridade espiritual do Salmo 23 funcionando. Você decreta, Deus prepara, você toma posse. Não é mágica instantânea, é parceria constante. E quanto mais você reconhece esses momentos de fidelidade divina na sua história, mais você fortalece sua identidade de herdeiro, porque você percebe que nunca foi sorte, sempre foi providência trabalhando nos bastidores da sua vida. Se neste momento você sente que não está sozinho, não por emoção, mas por memória de fidelidade, escreva, Ele está aqui. Não é misticismo, é você dizendo, eu lembro, e continuo. Agora chegou o momento que você estava esperando desde o início deste vídeo. A oração de decreto do Salmo 23, que vai selar tudo que você aprendeu até aqui. Não é uma oração comum, não é repetição automática, é um decreto espiritual poderoso que vai ativar a autoridade que você recebeu como herdeiro. Eu vou guiar você palavra por palavra, e eu preciso que você faça isso comigo agora, em voz alta se for possível. Ou pelo menos movendo os lábios, porque a palavra precisa sair de você, não só entrar pelos ouvidos. Antes de começarmos, coloque a mão direita sobre o peito. Sinta o batimento do coração. Respira fundo uma vez. E lembra quem você é. Você não é pedinte. Você é herdeiro. Você não está implorando por migalhas. Você está tomando posse do que já foi prometido. Eu creio que neste exato momento o céu está atento à sua voz, esperando que você declare com ousadia santa aquilo que já está determinado no mundo espiritual. Vamos começar. Repete comigo com convicção. Pai Celestial, eu venho diante de Ti, não como mendigo, mas como filho, como herdeiro do Teu reino. Eu decreto agora, pela autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que o Salmo 23 não é apenas um texto que eu leio, mas uma realidade que eu vivo. O Senhor é meu pastor, e nada, absolutamente nada vai me faltar. Eu tomo posse desta promessa hoje. Eu decreto que toda escassez é quebrada agora, que todo financiamento que me sufoca perde sua força sobre minha vida, que todo empréstimo que me prende será pago no tempo certo com recursos que vêm de fontes que eu nem imagino. Eu decreto que meu cartão de crédito deixa de ser uma corrente e se torna apenas uma ferramenta sob meu controle. Senhor, Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. E eu escolho sentar nessa mesa agora, não depois que tudo melhorar, mas agora, no meio das contas, no meio das dívidas, no meio da pressão. Porque a mesa já está posta, e eu sou herdeiro, e herdeiros não esperam permissão para sentar à mesa do Pai. Continua comigo, não para. Eu quebro todo decreto de miséria que foi falado sobre mim, sobre minha família, sobre minha linhagem. Eu anulo toda palavra de escassez que eu mesmo pronunciei por ignorância. Eu declaro que o dinheiro hoje começa a fluir na minha direção de forma sobrenatural, que portas de oportunidade se abrem, que ideias criativas e lucrativas vêm à minha mente, que pessoas certas cruzam meu caminho no tempo certo. Senhor, Tu unges minha cabeça com óleo, e essa unção não é simbólica, é real. É poder que transforma pedintes em reis, que transforma escassez em abundância. Eu decreto que minha taça transborda, não apenas com o suficiente, mas com fartura, com sobra, com multiplicação. Eu tomo posse da riqueza e abundância que foram prometidas, não por merecimento, mas por herança. E eu decreto que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E isso inclui bondade financeira, misericórdia nas negociações, favor sobrenatural nas decisões que envolvem dinheiro.
Habitarei na casa do Senhor para sempre, e na casa do Senhor não há falta, não há miséria, não há escassez. Está feito, está determinado, está selado. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, se você decretou cada palavra com fé, escreve nos comentários amém e amém. Porque essa é a confirmação de que você não apenas ouviu, você participou, você ativou, você tomou posse. Agora que você fez o decreto mais poderoso da sua vida, agora que você selou essa aliança com palavras de autoridade espiritual, chegou o momento de você entender o que significa verdadeiramente tomar posse. Porque uma coisa é decretar com a boca, outra coisa é viver como quem já possui. A maioria das pessoas faz a oração, sente a emoção no momento, mas no dia seguinte, volta a agir como pedinte, volta a pensar como pobre, volta a falar como quem não tem. E aí elas ficam confusas. Mas eu orei, eu decretei, por que nada mudou? A resposta é simples. Você decretou, mas não tomou posse. Tomar posse não é esperar que o dinheiro apareça magicamente na sua conta. Tomar posse é começar a viver, pensar, agir e falar como alguém que já recebeu. Eu creio que você está pronto para esse próximo nível, porque até aqui você não desistiu, você continuou, você fez cada passo que eu te pedi, e agora vem a parte que separa quem só quer emoção de quem quer transformação real. Eu tomo posse. Essas 3 palavras precisam se tornar o seu mantra diário a partir de agora. Quando você acordar de manhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nos problemas, você vai dizer em voz alta: eu tomo posse da prosperidade divina que foi decretada sobre mim. Quando você olhar para o extrato bancário e ver que ainda não mudou, ao invés de entrar em pânico, você vai respirar fundo e dizer: eu tomo posse. A mudança já começou no invisível e logo se manifestará no visível. Quando alguém te perguntar como você está financeiramente, ao invés de reclamar e despejar toda a sua miséria, você vai dizer com convicção: eu estou em processo de transformação. Deus está movendo montanhas na minha vida financeira. Você entende a diferença? Não é mentir sobre a realidade, é falar a partir da verdade espiritual que já foi decretada. Use verbos no presente, não no futuro. Não diga, eu vou prosperar. Diga, eu prospero. Não diga, um dia vou sair das dívidas. Diga, eu estou saindo das dívidas agora. Porque a materialização é inevitável quando você mantém o decreto vivo com sua boca, com sua mente, com suas ações. Tomar posse também significa ocupar o território conquistado. Imagina um exército que vence uma batalha, mas não ocupa a cidade conquistada. De que adianta a vitória se você não toma o lugar? Você decretou prosperidade, agora você precisa ocupar a mentalidade de prosperidade. Você não precisa apagar o que já consumiu, só precisa escolher, mais uma vez, o que vai alimentar sua alma hoje. Troque uma música de reclamação por uma que lembre: eu já sou herdeiro. Troque uma conversa de crise por 1 minuto de silêncio com a mão no peito, repetindo: nada vai me faltar. Não é perfeição, é direção. Muda a forma como você trata o dinheiro que você já tem. Mesmo que seja pouco, trata com respeito, com gratidão, com sabedoria. Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Tomar posse é agir hoje como a pessoa que você será amanhã, quando a riqueza e a abundância estiverem plenamente manifestadas. É ocupar sua mente com pensamentos de herdeiro, ocupar sua rotina com hábitos de herdeiro, ocupar sua boca com palavras de herdeiro. E quando você faz isso consistentemente, não por força mas por memória, você começa a reconhecer onde a fidelidade já está em movimento. Naquela conta que se equilibrou, na ideia que veio no silêncio, no sim que surgiu onde antes só havia não. Não é que a realidade obedece, é que você finalmente enxerga o que já estava lá. Se você está comprometido a tomar posse todos os dias, não só hoje mas amanhã e depois de amanhã, escreve nos comentários: eu tomo posse. Porque essa declaração é o seu compromisso público de que você não vai desistir no meio do caminho. Agora que você entendeu o que é tomar posse, que você está vivendo como herdeiro no dia a dia,
Chegou a hora de eu te revelar algo ainda mais poderoso sobre o Salmo 23. O princípio da multiplicação em avalanche. Você já decretou, já tomou posse, mas o que vem agora é a expansão exponencial. É quando aquilo que você plantou começa a crescer de forma que você mesmo se surpreende. Porque Deus não trabalha com adição simples. Ele trabalha com multiplicação sobrenatural. Não é você ganhando um pouco mais, é você entrando num fluxo onde tudo que você toca começa a prosperar. Onde oportunidades surgem de lugares que você nem estava olhando. Onde o dinheiro hoje não apenas chega, mas se multiplica nas suas mãos. Eu creio que você já começou a ver sinais disso acontecendo na sua vida. Pequenas evidências de que algo mudou, de que a engrenagem espiritual foi ativada. E essas pequenas evidências são o que eu chamo de selo parcial, a confirmação de que você está no caminho certo. O selo parcial funciona assim. Você não vai acordar amanhã milionário, mas você vai começar a perceber que coisas estranhas estão acontecendo a seu favor. Uma conta que você achava que ia estourar o orçamento veio mais barata do que esperava. Um dinheiro que você tinha esquecido apareceu de repente. Uma oportunidade de trabalho extra surgiu do nada. Alguém te pagou uma dívida antiga que você já tinha dado como perdida. Esses não são acasos, são confirmações em etapas de que o decreto que você fez está funcionando, de que a autoridade espiritual que você ativou está gerando resultados reais. Pensa numa semente que você planta. Primeiro você não vê nada, só terra. Depois aparece um broto pequeno, tão frágil que você até duvida se vai virar alguma coisa. Mas aquele broto é a prova de que lá embaixo, nas raízes, está acontecendo um processo gigantesco de crescimento. É assim que funciona o selo parcial. São os brotos aparecendo, te mostrando que debaixo da superfície da sua vida financeira está acontecendo uma revolução. E você precisa celebrar cada broto, cada sinal, cada pequena vitória, porque celebrar os sinais é o que libera a multiplicação completa. A multiplicação em avalanche acontece quando você para de desprezar os começos pequenos e passa a honrar cada movimento de Deus na sua direção. Quando você recebe R$10 inesperados e ao invés de pensar, é só R$10, você agradece como se fossem 1.000. Você está ativando a lei espiritual da gratidão multiplicadora. Quando você vê uma oportunidade pequena, e ao invés de ignorar porque parece insignificante, você aproveita com excelência, você está plantando a semente da avalanche. Porque a avalanche não começa grande, ela começa com um floco de neve caindo no topo da montanha. Depois vem outro floco, e outro, até que de repente tem tanta neve acumulada que ela desce com uma força imparável, arrastando tudo no caminho. Esse é o momento que você está vivendo agora. Os flocos estão caindo. A neve está se acumulando, e em breve vai chegar o ponto de virada, onde a avalanche de riqueza e abundância vai descer sobre você, com uma força que ninguém vai conseguir parar. Mas você precisa manter a fé ativa nos pequenos sinais. Você precisa continuar decretando mesmo quando parece que está demorando, porque isso não é só o começo, o clímax ainda vem. Se você já está vendo sinais, por menores que sejam, de que sua vida financeira está mudando, escreve nos comentários, eu vejo os sinais, porque essa declaração acelera o processo de multiplicação e te prepara para a avalanche que está prestes a chegar. Agora chegamos num dos momentos mais emocionantes e poderosos deste vídeo. A promessa de restituição total. Porque Deus não é apenas um Deus de provisão. Ele é um Deus de justiça. E isso significa que tudo aquilo que foi roubado de você ao longo dos anos vai ser devolvido. Não estou falando só de dinheiro que pessoas te devem. Estou falando de oportunidades que você perdeu, de bênçãos que foram bloqueadas, de prosperidade divina que deveria ter chegado, mas foi interceptada por forças espirituais de escassez. A Bíblia deixa claro em Provérbios que quando o ladrão é pego, ele precisa restituir 7 vezes o que roubou. 7 vezes. Não o valor exato, não um pedido de desculpas, mas 7 vezes mais. Isso significa que todo ano que você passou na miséria, todo mês que você lutou para pagar contas básicas, toda a humilhação financeira que você passou, tudo isso vai ser compensado de forma multiplicada. Eu creio
que enquanto você está ouvindo isso, algo no seu espírito está saltando, porque você sabe que merece essa restituição. Você sabe que trabalhou duro, se esforçou, fez sua parte, mas algo sempre bloqueava. Visualiza isso comigo agora. Imagine cofres espirituais sendo abertos, um atrás do outro, e de dentro deles, jorrando rios de dinheiro, de oportunidades, de conexões valiosas. Cada cofre representa um ano de luta, um ano de sacrifício, um ano que você mereceu prosperar, mas foi impedido. E agora, pela autoridade do Salmo 23, pela sua identidade de herdeiro, esses cofres estão sendo destravados todos de uma vez. Não é fantasia, não é ilusão, é a promessa bíblica de restituição funcionando na sua vida. Pensa em José do Egito. Ele passou anos injustiçado, preso, esquecido. Mas quando chegou o tempo de Deus, ele não foi apenas libertado, ele foi elevado à posição de governador, segundo o homem mais poderoso do Egito. A restituição dele não foi proporcional ao que ele perdeu, foi exponencialmente maior. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Ele não vai apenas repor o que você perdeu. Ele vai te dar muito mais do que você teria conseguido se nada tivesse dado errado. Porque a honra restaurada vale mais que o ouro recuperado. A restituição total inclui coisas que você nem sabe que perdeu. Inclui herança que deveria ter vindo, mas foi desviada. Inclui negócios que deveriam ter dado certo, mas foram sabotados. Inclui relacionamentos que deveriam ter gerado frutos financeiros, mas foram cortados no meio. Tudo isso está sendo somado agora no mundo espiritual, e a conta final está prestes a ser depositada na sua vida de uma forma que você jamais imaginou. Mas eu preciso te dizer algo importante. A restituição não vem para quem fica reclamando do passado. Ela vem para quem toma posse do futuro. Se você ficar olhando para trás com amargura, dizendo: olha tudo que me roubaram, olha como fui injustiçado, você bloqueia o fluxo. Mas se você olhar para frente com expectativa, dizendo: tudo que foi roubado será restituído 7 vezes, eu tomo posse dessa promessa agora. Você libera a avalanche de riqueza e abundância. A partir deste momento, toda vez que você lembrar de uma injustiça financeira do passado, ao invés de se revoltar, você vai decretar: isso será restituído 7 vezes. Minha honra será restaurada. Meu nome será limpo. Minha conta será preenchida. Se você crê na restituição total, se você está pronto para receber 7 vezes mais do que foi roubado, escreve nos comentários Restituição 7x, porque essa declaração ativa o princípio da justiça divina na sua vida. Agora que você já entendeu sobre multiplicação, sobre restituição, sobre tomar posse, eu preciso te alertar sobre algo crucial que pode sabotar tudo que você conquistou até aqui: a mente desprotegida. Porque você pode decretar o Salmo 23 com toda a autoridade espiritual, pode tomar posse da sua herança, pode ver os sinais da multiplicação começando. Mas se você não blindar sua mente, o inimigo vai usar seus próprios pensamentos contra você. A mente é como um jardim. O que você planta nela é o que vai crescer. Se você planta pensamentos de escassez, de dúvida, de medo, é isso que vai brotar na sua realidade. Mas se você planta pensamentos de abundância, de fé, de certeza, é prosperidade divina que vai florescer. Eu creio que você já percebeu isso na prática. Tem dias que você acorda cheio de fé, decretando vitória, e as coisas fluem. Tem outros dias que você acorda com a mente cheia de preocupação, e parece que tudo dá errado. Não é coincidência, é a lei espiritual da semeadura mental funcionando. Blindar a mente significa fazer uma limpeza diária dos pensamentos que não servem mais. Toda vez que vier um pensamento de eu não vou conseguir, você imediatamente substitui por eu já consegui, porque Deus já determinou. Toda vez que vier, isso nunca vai mudar, você corta e coloca no lugar. A mudança já começou no invisível. Toda vez que vier, eu não mereço prosperidade, você arranca pela raiz e planta eu sou herdeiro, e herdeiros não merecem, eles herdam. É um trabalho constante, não é uma vez só, e pronto. É como cuidar de um jardim. Você precisa arrancar as ervas daninhas todos os dias, regar as plantas boas, proteger das pragas.
E a ferramenta mais poderosa para blindar sua mente é a repetição do decreto. Quanto mais você repete, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mais essa verdade se enraiza na sua mente, mais ela se torna a sua realidade dominante. Não é lavagem cerebral, é renovação da mente, que é exatamente o que a Bíblia manda fazer. A blindagem da mente também protege você das opiniões destrutivas de outras pessoas. Porque quando você começar a prosperar de verdade, quando a riqueza e a abundância começarem a se manifestar visivelmente, vai ter gente tentando plantar dúvida em você. Vão dizer que é sorte, que não vai durar, que você está iludido. E se sua mente não estiver blindada, você vai começar a acreditar nessas mentiras. Mas se você treinou sua mente para rejeitar automaticamente tudo que contradiz o decreto do Salmo 23, essas palavras vão bater em você e cair no chão, sem causar estrago nenhum. Pensa na sua mente como a casa do Senhor mencionada no final do Salmo 23. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa casa precisa ter portas e janelas bem trancadas, deixando entrar só aquilo que edifica, que constrói, que fortalece. A partir de agora, você é o guardião da sua própria mente, e só pensamentos alinhados com sua identidade de herdeiro têm permissão para entrar. Se você está comprometido a blindar sua mente diariamente, substituindo pensamentos de pobreza por pensamentos de abundância, escreve nos comentários "mente blindada", porque essa declaração marca o seu compromisso de proteger o jardim onde a prosperidade vai crescer. Agora chegamos ao momento final, o mais poderoso de todos. O decreto supremo do Salmo 23, reescrito como declaração de riqueza e autoridade espiritual. Esse não é o Salmo 23 que você aprendeu na igreja. Esse é o Salmo 23 destravado, revelado, ativado para liberar prosperidade divina de forma concreta na sua vida. Eu vou te passar esse decreto palavra por palavra, e depois vou te dar instruções muito específicas sobre como usar isso nos próximos 3 dias para selar completamente sua transformação financeira. Presta muita atenção, porque o que vem agora é o ápice de tudo que você aprendeu. É a chave final que destranca o cofre completo. Eu creio que você está pronto, que você chegou até aqui porque foi escolhido para receber isso, e que sua vida nunca mais será a mesma depois deste momento. Aqui está o decreto supremo. Lê comigo agora, em voz alta se possível. O Senhor é meu pastor, meu provedor, meu financiador celestial. E por isso nada, absolutamente nada, vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdes de abundância, onde não há escassez, só fartura. Ele me guia às águas tranquilas da prosperidade, onde o fluxo de dinheiro hoje corre sem obstáculos. Ele restaura minha alma financeira, tira de mim toda a mentalidade de pobreza, toda a vergonha de pedir, todo o medo de prosperar. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e isso significa que meu caminho financeiro é reto, é limpo, é abençoado. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da dívida, da escassez, da pressão financeira, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado, tua autoridade e teu poder, me consolam e me protegem. Tu preparas uma mesa de abundância perante mim na presença dos meus credores, dos que duvidaram de mim, dos que disseram que eu não ia conseguir. Tu unges minha cabeça com óleo de sabedoria financeira, de ideias lucrativas, de oportunidades sobrenaturais, e minha taça transborda, não só com o suficiente, mas com sobra para abençoar outros. Certamente a bondade e a misericórdia, a provisão e a multiplicação, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, na casa da abundância, na casa da riqueza divina, para sempre. Amém. Agora vem a parte crucial, o ritual de 3 dias que vai selar esse decreto de forma irreversível na sua vida. Nos próximos 3 dias, você vai fazer o seguinte: toda manhã, assim que acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai repetir esse decreto supremo em voz alta. Não importa se você está com pressa, não importa se tem gente por perto, você vai falar, nem que seja no banheiro com a porta fechada. À noite, antes de dormir, você vai repetir de novo. 3 dias, 2 vezes por dia, 6 repetições no total. Por que 3 dias? Porque 3 é o número da ressurreição, da transformação completa,
do ciclo que se fecha. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe antes de ser liberto. Você vai passar por um processo de 3 dias, onde sua vida financeira vai morrer para a escassez e ressuscitar para a abundância. Além disso, todo dia, você vai vir aqui nos comentários e escrever uma frase de posse. Dia 1. Eu tomo posse da abundância. Dia 2. Eu tomo posse da multiplicação. Dia 3. Eu tomo posse da restituição. 7x. Isso não é superstição. É você marcando publicamente cada etapa da sua transformação, criando um memorial espiritual que você vai poder olhar daqui a alguns meses e lembrar. Foi aqui que tudo mudou. E tem mais uma instrução final que vai multiplicar tudo isso. Compartilha este vídeo com pelo menos 5 pessoas nos próximos 3 dias. Uma pessoa por dia não funciona. Precisa ser 5. Por quê? Porque quando você compartilha conhecimento de prosperidade, você planta sementes em solo fértil e cada semente volta para você multiplicada. Você não está fazendo favor para mim. Você está ativando a lei da semeadura na sua própria vida. Manda para o grupo da família, manda para os amigos que estão na mesma luta que você, manda para quem você sabe que precisa ouvir isso, e depois volta aqui e escreve: eu compartilhei a chave. Esses 3 dias vão ser os mais importantes da sua jornada financeira. Você vai sentir resistência, vai ter dias que vai dar preguiça, vai parecer que não está fazendo diferença. Mas eu te garanto, pela autoridade do Salmo 23, que se você fizer isso com fé, com disciplina, com compromisso, no terceiro dia você vai acordar diferente. Algo vai ter mudado dentro de você de forma tão profunda que você nunca mais vai conseguir voltar a ser pedinte. Você vai ser, para sempre, herdeiro. Então agora vai, começa o ritual hoje mesmo. E nos vemos daqui a 3 dias nos comentários, testemunhando juntos a transformação que Deus fez na sua vida. Que a riqueza e abundância do reino te alcancem, te envolvam e te transformem completamente. Em nome de Jesus, está feito. Amém. Então é isso. Você chegou até o final, e isso por si só já diz muito sobre quem você é. A maioria das pessoas teria desistido no meio, teria achado complicado demais, teria deixado a dúvida vencer a fé. Mas você não. Você ficou, você ouviu, você absorveu, e agora você tem nas mãos o conhecimento mais poderoso sobre o Salmo 23, que provavelmente já recebeu na vida. Mas eu preciso te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. O que você vai fazer com isso? Porque conhecimento sem ação é só informação acumulada que não muda nada. Você pode sair daqui, voltar para sua rotina, esquecer tudo que aprendeu e continuar vivendo do mesmo jeito que sempre viveu. Ou você pode tomar a decisão agora, neste exato momento, de aplicar cada passo que eu te ensinei e finalmente ver sua vida financeira se transformar de verdade. Deixa eu te provocar com algumas perguntas. Quanto tempo mais você vai aceitar viver com medo de olhar o extrato bancário? Quanto tempo mais você vai permitir que a escassez defina quem você é? Quanto tempo mais você vai assistir outras pessoas prosperando enquanto você fica para trás? Se você sente um incômodo no peito agora, se algo dentro de você está gritando chega, eu não aguento mais viver assim, então esse é o sinal de que você está pronto para mudança real. Não é sobre merecimento. Não é sobre você ser bom o suficiente. É sobre você finalmente lembrar quem você é. Herdeiro, não pedinte. Comandante, não vítima. Dono da mesa, não mendigo na porta. E herdeiros não pedem licença para prosperar. Eles tomam posse do que já foi prometido. Então aqui está o meu desafio final para você. Começa hoje mesmo o ritual de 3 dias que eu te ensinei. Não deixa para amanhã, não adia, não espera o momento certo, porque o momento certo é agora. Decreta o Salmo 23 Supremo, amanhã de manhã, assim que acordar. Vem aqui nos comentários e escreve: eu tomo posse da abundância. Compartilha este vídeo com 5 pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. E no dia 31 de dezembro, quando todo mundo estiver fazendo promessas vazias de ano novo, você vai estar ativando a última janela espiritual de 2025
para entrar em 2026 como o herdeiro que já tomou posse da sua prosperidade divina. 3 dias. É só isso que eu tô pedindo. 3 dias de compromisso total com sua transformação. Você consegue fazer isso? Você está disposto a investir 3 dias para mudar o resto da sua vida? E se você quer continuar aprendendo sobre como ativar os princípios espirituais que geram riqueza e abundância real, se inscreve no canal agora e ativa o sininho de notificações. Porque eu vou continuar destravando os códigos bíblicos que a maioria dos pregadores tem medo de ensinar. Vou te mostrar versículo por versículo, princípio por princípio, como sair da mentalidade de escassez e entrar na realidade de herdeiro. Mas eu só consigo fazer isso se você estiver aqui. Se você fizer parte dessa família que não aceita mais migalhas, que não se contenta com o mínimo, que sabe que foi chamada para reinar. Então se inscreve, ativa as notificações. E vamos juntos nessa jornada de transformação total. Eu acredito em você. Eu creio que você vai aplicar isso. Eu decreto que sua vida financeira nunca mais será a mesma. Agora vai. Toma posse. E nos vemos nos comentários, testemunhando o que Deus vai fazer.